Bom dia, sextou, com chuva, será? Oi, eu sou a Andressa Rosa, estou com a Ana Provasi. E nós temos uma convidada especial hoje, que na verdade ela não é convidada, ela está com a gente todas as sextas-feiras, seja nas gravações ou no ao vivo, mas hoje ela está como convidada, né, Andressa? Isso. E é um prazer enorme ter ela com a gente, fazendo parte desse trio, dessa tríade aqui de mulheres, mas é a nossa convidada hoje, ela que é, assim, ela chega e você já sabe que ela chegou, porque ela é ela tem a essência dela ali, né? Ela brilha, ela tem um brilho especial, ela é uma pessoa que você olha pra ela, não tem como não rir, porque ela mostra esse caminho, assim, de alegria. Ela é pura alegria. E ela é a pessoa que fala bastante, mas que a gente ama escutar ela, porque ela tem uma essência, assim, única. Com vocês, Donata. Oi, bom dia! Ai, gente, que delícia! Eu já tô até me achando aqui, ó. Já tô com o olho um pouco inchado, né, da sinusite, mas já daqui a pouco é de choro aqui, que já até fiquei emocionada. Obrigada! Que delícia, né, se ver assim. Muito bom. Muito agradecida de estar mais um dia aqui com vocês, né? E hoje realmente podendo compartilhar, né? Acho que vai ser bacana. Vai ser bom, vai ser bom. Com certeza. Lembra que o nosso podcast, né? Nós temos o ao vivo com convidadas e nós temos os nossos gravados, que são nós três, que a gente acaba falando sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, sobre a loucura que é ser mulher, com o nosso profissional, com tudo. E hoje nós trouxemos a Dô para falar um pouquinho sobre a parte profissional dela, Sim. né, como nutricionista. E também, para quem não sabe, ela também fez gastronomia. Por isso que é maravilhoso. Você vai lá na consulta dela, você já pega toda a parte que você precisa saber, né, sobre você, sobre a sua saúde, mas também do que você precisa de alimento. Conta um pouquinho pra gente, Dô, como que foi essa mistura da nutrição com a gastronomia? É muito louco falar disso, porque antes de eu ser nutricionista, parece que eu tinha um desejo muito grande de gastronomia. Mas era algo que, há quase 20 anos atrás, se eu não me engano, estou com 16 anos de formada, não era uma coisa como é hoje em dia, né? Não era tão aberto, não era tão falado. Parece que não existia empregos nesse ramo. E eu sempre gostei da parte de cozinhar, é uma questão muito forte em casa, né? As memórias que eu tenho, assim, de infância é sempre cozinhando com a minha mãe, dos cafés da tarde. Então, eu queria sempre voltar algo pra culinária. E no meio disso, eu falava, não, eu quero cozinhar. E aí, você vai pro teste vocacional da faculdade, né? Da escola pra pensar na faculdade. E aí, deu, né, a questão de nutrição, engenharia de alimentos, psicologia e fisioterapia. Falei, Senhor da Glória. Falei, psicologia, não me vejo, acho que eu não tenho paciência, né? Porque a pessoa é um pouco hiperativa. Falei, fisioterapia pode ser interessante, mas não sei, parece que era algo meio parado ali. Eu falei, tá aí, nutrição eu cozinho, né? Engenharia de alimentos, ok, mas eu fui entender que era mais você saber sobre os alimentos, né? A parte nutricional no contexto como um todo e como desenvolver produtos. E na nutrição eu falei, bom, eu vou saber fazer a parte de contas, que é uma coisa que pra mim é legal, eu adoro exatas. Eu vou saber toda essa parte de cozinhar, que é uma coisa que eu adoro, então eu acho que eu já consigo aperfeiçoar um pouco. E pelo menos eu vou ter uma formação. E aí, quem sabe, na sequência da nutrição, eu emendo uma gastronomia. E aí, fui à faculdade de nutrição, entendi que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Mas ainda assim, saí da faculdade decidida que eu queria fazer gastronomia. Mas com a faculdade, eu também entendi a importância do alimento, do você olhar para a caloria assim, da qualidade do que você coloca no prato. Então, eu não fui para a gastronomia tradicional, eu fui para a gastronomia funcional. Então, de certa forma, é algo que eu consigo casar hoje, né, com a profissão. Então, eu não tenho duas profissões distintas, eu tenho duas formações que se agregam entre si. E aí, a gastronomia, ela me realiza na parte que eu consigo criar pratos, né, desenvolver algumas coisas com mais praticidade. E a parte que eu confesso que eu mais amo de tudo na parte da gastronomia é fazer releituras de pratos. Eu falo, a gente tem memórias afetivas, né? Eu falo muito aqui o tempo todo nos nossos, né, episódios, a importância de você olhar para o alimento, você entender aquilo que você está comendo e principalmente a emoção que a gente tem com o alimento.
né? E ele, pra gente, é muito emocional, é muito comfort food. Então, é complicado você simplesmente tirar isso de um paciente. E aí, eu busquei com a gastronomia como que eu posso linkar isso. Então, como eu posso deixar talvez isso mais leve, menos calórico, né? Ou menos rico em açúcar, o que a gente pode mudar para ele ficar tão gostoso quanto e não precisar muitas vezes sair do seu cardápio. Então, é isso que eu tenho buscado muito fazer. Então, até o tempo que eu tive a empresa Dona Vita, que ela está em stand-by, justamente porque ela vem com uma nova proposta futura, é justamente isso. Ela foi toda feita com releituras de receitas da minha família. Receitas do meu comfort food, da minha memória. Então, é muito legal. E hoje eu consigo fazer um pouco disso dentro da culinária. Então, eu vejo muito com o meu paciente, as coisas que eles mais gostam, as perguntas que não cabem, né? Não fazer no consultório, é tipo assim, o que eu não posso tirar em hipótese alguma do seu cardápio e o que eu posso tirar, que é o que você não come. E aí, dentro do que eu não posso tirar, às vezes sempre é aquela coisa, né? Ou mais calórica, ou mais rica em gordura. A gente vê como a gente pode organizar isso na rotina, né? E se dá para fazer uma releitura mais saudável, a gente faz. Então, todo esse projeto hoje em dia da gastronomia, ela vem por isso. E é muito louco porque é algo que eu sinto que o paciente deseja, né, no consultório. Eles sempre me falam, mas eu sei, por que você não ensina isso? Aí no meio disso eu comecei agora a me jogar um pouco mais na rede social e criar alguns reels, porque eu não sei fazer, gente, não domino essa arte, não adianta, acho lindo, mas não é pra mim essa arte do filmar tudo, eu sei fazer, mas tô me julgando, né, pra começar a trazer essa parte de receitas pro consultório, e tenho voltado a arranjar um tempinho, mesmo que no final de semana, hoje eu acabo pedindo ajuda pro Bruno também, a recriar algumas receitas, porque eu tenho aí ideia de trazer na forma provavelmente de um curso de culinária ou de material, alguma coisa do gênero, porque é algo que me cobram demais. Então, a gastronomia, ela tá voltando a tomar mais parte do meu tempo. É uma coisa que me realiza. O meu desestresse hoje, por incrível que pareça, é cozinhando. Né? As pessoas falam que isso desgasta, é cansativo. Para mim, é o momento que eu me desestresso. Então, às vezes, o Bruno chega em casa, vê eu cozinhando e fala, acho que tá irritada. Falei, não, hoje era só um teste. Ai, que delícia essa irritação. Vai lá ser irritada lá em casa. Vambora! Bora! É muito legal. Pra mim, assim, me desestressar é me botar ali no fogão. Que delícia. Uma questão que você sempre pergunta para as nossas convidadas, e agora eu passo meu pra Deus. você. Fiquei com medo. Eu acho que a Donata, Nutri Donata, acho que muita gente conhece. Sim. E a Donata? Quem que é a Donata? Tá aí, né? Eu acho que é uma pergunta que eu sempre falo que é gostoso fazer, e eu acho que falar da gente sempre é muito difícil. A Ana acompanha bastante essa parte, passando por um processo realmente de autoconhecimento muito grande, acho que de quase 3 anos para cá, um pouco menos, veio logo depois da pandemia. E aí a parte mais difícil, porque eu falo que a Donata é aquela pessoa que ama tudo que faz, né? Que ama a nutrição, que ama viver, e não é mentira. Eu sou essa pessoa, eu tenho um prazer de viver, e eu sou autoastral, e até às vezes eu brinco, eu falo, gente, eu chego demais nos lugares, eu chego falando alto demais, expansiva demais, e por muito tempo isso me incomodou. E hoje em dia não, então assim, a Donata é uma pessoa que fala alto, é uma pessoa completamente expansiva, fala pelos cotovelos, mas agora estou aprendendo a ponderar o que falo também, nem tudo tem que ser falado, né? Mas é doido, gente. Que ama cozinhar, né, que ama estar entre pessoas, mas que também entendeu que precisa silenciar. E que hoje, pra mim, eu entendi também que é gostoso. Eu gosto do momento que eu posso cuidar. Então, assim, eu amo cuidar dos meus pacientes, eu amo cuidar da minha casa. Então, pra mim é muito importante o poder estar em casa e fazer a nossa comida, o poder estar em casa e acompanhar a pessoa que me ajuda hoje na organização, né? Às vezes eu quero fazer isso com os meus pacientes, então eu acho que eles precisam, né, aprender a delegar também e a, né, tirar um pouco do peso na consciência. Então, hoje eu acho que assim, aquele coração, né? Mas que eu precisei também entender que eu preciso olhar pra mim. Né? Porque assim como é fácil falar para os outros, tá, e cadê o fulano? É uma coisa que eu entendi, cadê a Donata? Uhum. Eu sou essa pessoa que gosto de estar com pessoas, mas eu também sou uma pessoa que hoje eu gosto de estar comigo. E eu sou extremamente criativa, mas aí tem horas que eu me sinto um pouco executora, porque meu prazer é estar em criar, e muitas vezes eu não consigo dar conta do executar. Então hoje eu tô recalculando a rota,
né? Botando mais o pé no chão e começando e terminando todos os meus projetos. Então, por isso que vira e mexe, eu falo, gente, vem aí projeto novo, vem. Mas agora, não simplesmente porque eu acordei com a vontade e já lancei. É que hoje eu estou planilhando, estruturando, traçando metas para fazer acontecer. Então, muda-se um pouco, né? Mas eu confesso que hoje isso traz mais calmaria. Aprendi que planejar é libertador. E eu era aquela pessoa, tipo assim, imagina, vamos indo, vai, se joga. É bom, mas não para tudo. Precisa ter rotina, precisa ter planejamento. E hoje eu aprendi, eu entendi e posso dizer por mim que é libertador. E é uma coisa que eu tento trazer muito pro meu consultório, pros meus pacientes. Quando você entende o que faz sentido para você, o que é bom para você, fica leve e fica gostoso. Mas precisa parar para entender. Não dá para achar que a gente sabe tudo, não dá para achar que tá tudo bem o tempo todo. Não tá. Então é bem louco. Eu acho que hoje a Donata ainda é um mix de sentimentos, mas hoje muito mais decidida do que eu quero e para onde eu quero. Isso aí tem sido gostoso e libertador, confesso. É maravilhoso mesmo, ver o quanto quando a gente se entrega, né, para esse despertar, para esse autoconhecimento. E a gente percebe, né, que nós todos estamos sempre em processos. E que quando a gente consegue uma coisinha ali, aparece várias outras, né? Sim. Coisas que a gente não olhava antes. E o mais legal da nossa vida é a gente estar sempre nesse processo evolutivo e entender que nada é por acaso, né? Nada vem na nossa vida do nada. Seja família, seja emprego, seja paciente, seja o que for. Tudo tem um propósito ali na nossa vida, né? E uma coisa muito legal de falar da Dô, né? Porque ela falou, mas psicóloga, né? Acho que eu não tenho muita paciência. E eu já acho completamente diferente, porque ela, como nutricionista, ela tem muita paciência. E é muito forte essa questão do cuidar na Dô. Muito, grita. E como que é, né, olhar para isso, porque, querendo ou não, hoje, num consultório, na expectativa realidade das profissões, a mulher, dentro do consultório, né, uma nutricionista, ela tem que olhar para a pessoa. Não só porque a pessoa vai comer. Sim. E é algo que não posso dizer que todo mundo consegue entender dessa maneira, mas eu acho que é o que faz mais sentido. Você hoje jogar na internet, você tem uma dieta. Por mais que você não saiba quantas calorias você precisa para você, você foca lá, quero comer 1.500. Você vai baixar de todas as formas, desde, como diz, no plano cetogênico, no low carb, né, no hiperproteico, né, e assim você consegue, mas tá cada dia mais, parece que claro, eu não sei se é também essa questão da velocidade do tempo e desse processo que a gente tem de um aceleramento constante, né, porque a sensação que eu tenho é que o tempo voa. Então, a gente parece que tem que estar o tempo inteiro rendendo, o tempo inteiro fazendo, né? Parece que o descansar hoje em dia se tornou pecado, né? Proibido. E é uma coisa que eu vejo muito isso no consultório. Eu não vejo tanto as pessoas mais buscando somente um emagrecimento. Elas vêm hoje em dia buscando, tipo assim, um bem-estar. Tipo, como que eu faço? Às vezes para me reencontrar. É justamente isso. Tipo assim, eu não sei o que aconteceu, que eu cheguei onde eu tô. Eu sei que eu não tô feliz agora. E eu preciso mudar. Mas ela não tem noção. E às vezes ela vem com aquela culpa, tipo, eu engordei 10 quilos em 2 anos de pandemia e eu preciso perder 10 quilos em um mês. Eu falei, gente, você tá me falando que você engordou em 600 dias. Por que você tem que perder em 30? E a gente não tem essa visão, a gente só tem essa cobrança, né? De novo, aquele chicote, né? Eu tenho que perder, porque eu não era assim, não me reconheço mais. E a gente começa a analisar, mas como que aconteceu esse processo? Porque eu não tenho como, muitas vezes, até lidar com uma alimentação se eu não sei o que a pessoa tá habituada a fazer. Então não adianta eu querer que ela cozinhe todos os dias o café da manhã, sendo que ela acorda e toma um café da manhã na padaria. Né? Então, até essa questão do tempo eu preciso coordenar quando eu monto uma estratégia nutricional. Então eu falo, não é o que eu quero, é o que é real na pessoa. Claro que existe uma demanda de você precisar fazer acontecer. Então vai ter que ter mudanças, né? Vai ter que ter planejamento e organização. Isso é inevitável, né? Até para o próprio processo de autoconhecimento. Ou você se dispõe a fazer, ou você fica onde você está. E quando vem para o consultório é a mesma coisa. Você vem com, teoricamente, as suas dores ali, com as suas questões. Dentro disso, o que a gente consegue hoje mexer? Por isso que eu falo, vem aquela pergunta, o que eu posso tirar hoje? Né? O que você está disposta? Então, às vezes o paciente já vem, eu sei que você vai deixar eu comer tal coisa, eu sei que eu não posso comer tal coisa, eu sei que você vai mandar fazer ginástica. E às vezes eu falo, mas eu não falei nada. Né? Depois, mas eu sei que você vai fazer. Eu falei, então, não. Eu vou fazer o que hoje é possível para você.
Então, se nesse momento não vai entrar uma atividade física, ok, mas então vai ser o seguinte, até o nosso próximo encontro você reflita sobre isso. Precisa realmente, o déficit calórico, ele vai acontecer se você tiver uma demanda de exercício. Isso é metabólico, não é só para queima e para perda de peso. É para funcionamento metabólico, é necessário. Eu falei, mas se nesse momento não faz parte da sua rotina, ok, deixa isso em stand-by e vamos porque a gente consegue melhorar agora. Melhorando aqui, a gente parte para o próximo passo. É metas, é passo por passo. Então eu tento. Lógico que a gente tem pacientes mais imediatistas e a gente tem estratégias para isso. Mas de modo geral eu venho com o paciente isso. Vamos acolher tudo isso. Aonde dói mais nesse momento é aqui que a gente vai tratar. E por quê? Porque dificilmente a pessoa vem, principalmente para uma perda de peso, sem ter um histórico por trás disso. Tanto de emocional, às vezes, seja crise conjugal, crise familiar, e mesmo metabólica, né? Doenças. A gente muitas vezes passa muito tempo mascarando. Então é muito fácil medicar. E hoje a gente tem acesso a tudo, né? Dentro de uma farmácia ou de prescrições e de receituários. E a gente compra o que a gente quer. A questão é, você não sabe o que você tem. O sintoma é uma forma que o corpo tem de demonstrar que alguma coisa não tá tudo bem. E você vai lá e só silencia. Mas o corpo tá te mostrando, mas você vai lá e medica. Então assim, a dor passou, mas não passou porque você curou. Passou porque você botou um remédio que acalmou aquilo. Vai passar o efeito, vai voltar às vezes mais latente. E você vai lá e toma 2 remédios, né? Isso aumenta a dose. Ah, mas eu não tenho tempo para parar. Então, essa frase, eu não tenho tempo, acho que, né, você também com seus pacientes, Ana, você conversando com seus alunos, você percebe, é muito fácil falar, porque o fato de você falar, não dá tempo, eu não consigo, você já tá negligenciando o todo. Mas se você parar para olhar, isso às vezes encaixa na sua rotina de uma forma muito simples. Mas daí entra a questão de você olhar toda a rotina e ver o que você encaixa. Porque realmente, se eu proponho uma rotina que muda total a vida do paciente, ele nem volta. E essa percepção de que a pessoa que chega no nutricionista, às vezes é só a pontinha do iceberg, né? Ali embaixo tem um monte de coisa. Quando que foi? A faculdade te preparou para isso? Ou foi a experiência nas consultas mesmo, né? Os pacientes chegando no seu consultório e você, com o passar dos anos, foi percebendo? Como que você... Realmente a faculdade não prepara. Tá? A faculdade, ela ensina a gente a fazer cardápio, ela ensina realmente o operacional. Mas essa parte do você olhar para o paciente, não prepara. E a parte mais doida, né, é uma coisa que eu aprendi muito na vida, é que muitas coisas que a gente repara nas pessoas, reclama das pessoas, é sobre a gente. Dificilmente a gente se incomoda com alguma coisa na internet que não diz respeito a gente. E foi algo que partiu de mim, mas no sentido da minha necessidade. Né? Então, eu vim tendo problemas de saúde, né? Então, eu não tenho problema nenhum em comentar isso e comento na minha rede social, eu tenho uma endometriose, assim, eu não consigo tratar, não é curar. Eu já falei que até desisti meio que da cura. E assim, não tem o que eu não tenha feito em termos de tratamento. Desde, assim, as cirurgias a todo o perfil de bloqueio que possa existir. E eu não consigo controlar esse processo inflamatório, eu não consigo melhorar, e as dores só aumentam. Aí você começa a se entupir de remédio. Chegou a hora que eu falei, cara, não faz sentido mais. Eu falei, eu me alimento bem, eu me exercito, eu tenho qualidade de vida. Eu falei, e não tem mais o que eu excluir. E o negócio só piora. Mas por quê? Eu vim o tempo todo só mascarando. A máscara realmente caiu e isso, pra mim, foi frustrante. É doida, mais fácil de falar, mas realmente foi frustrante. Eu fui passar numa médica que eu era apaixonada no Instagram. E aí ela sempre pede, traga exames anteriores e a gente faz uma solicitação nova. Isso já vem na prescrição ali da secretária. E eu fui levantar os meus exames. E eram muitos, porque eu já tinha feito todo tipo de tratamento na vida. Ela nunca me viu, eu falei, vou tentar levar resumido. Abri uma planilha de Excel. E falei, vou colocar os exames por data. Eu tenho toque, né? Então eu sou extremamente maníaca com as coisas. Então eu fiz uma planilha simples de Excel. Coloquei lá todos os exames e as datas, né? E fui preenchendo os resultados. E queira ou não, pela profissão eu tenho noção. Eu faço leitura de exames laboratoriais, eu faço suplementação, então a gente tem conhecimento. E a hora que eu olhei aquela planilha, eu falei, cara, desde 2015 o negócio tá uma bucha. Eu passei nessa médica acho que tem pra fazer 3 anos agora em agosto, então há 2 anos atrás. Então há 3 anos atrás foi o meu start. Eu falei, cara, tá tudo errado desde o começo. O negócio não tá bom, o que eu faço? Eu suplemento. O negócio não tá bom, eu suplemento. Não dá resultado, eu aumento a suplementação. Mas em que momento eu olhei como tá o meu metabolismo? Colocar medicamento, utilizar remédio, é fácil.
Você passa no médico, ele vai te dar o remédio. Mas alguém olhou pra como tá meu fígado, meu intestino, meu estômago? Não. Ninguém olhou. Então, assim, eu sempre tomei as medicações, mas eu nunca absorvi as medicações. Então, hoje a gente vai parar pra pensar, passava reto, né? Então, assim, dinheiro jogado fora? Sim. Mas não é o que é a questão. É a questão que eu nunca olhei pro meu corpo, eu nunca olhei pra mim. Eu sempre fiz todos os tratamentos, mas, cara, eu sempre fui no médico? Fui. E sempre fiz tratamento? Fiz. Do meu jeito. Parava no meio do caminho porque não dava resultado mesmo. E pronto. Mas eu nunca olhei a fundo. Né? Como tava o interno. E aí, eu parei pra ter essa percepção. Então, de novo, né? Foi principalmente comigo. Quando eu enxerguei que não tava tudo bem e que eu não conseguia controlar e tinha que ter um porquê, falei, gente, eu preciso me conhecer, né? E automaticamente, me conhecendo, eu vou conhecer pro meu paciente também. E coincidiu de ter sido quando eu voltei pra consultório. Eu fiquei 6 anos afastada de consultório. Porque eu vim com a Dona Vita, que na verdade eu tinha o consultório. A Dona Vita, ela começou com a parte de papinha infantil, virou marmitas saudáveis, e eu não consegui mais dar conta de ter a loja e de atender. Então, eu acabei focando só na loja, porque a criação das receitas eram 100% minhas. Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava, né, o Lê, meu cozinheiro, até hoje, para quem eu sempre socorro quando eu preciso, e ele desenvolvia as receitas comigo, então ele executava os pratos, mas o desenvolvimento partia de mim, e eu não conseguia mais atender. Chega uma hora que você tem que fazer escolhas. E eu foquei e fiquei. E a Dona Vita cresceu, ela virou uma loja, ela virou um restaurante no centro da cidade. Pois é, então assim, você tinha a opção de comprar tudo congelado ou de chegar lá e comer lá, né? Então a gente tinha toda essa opção. Mas aí, tava bom, mas sabe quando parece que não preenchia? Era gostoso, eu tava realizada, mas aquela pessoa inquieta parece que eu queria mais. Aí fui trabalhar numa escola para poder prover toda a parte de alimentação saudável. Por lá fiquei quase 3 anos. E aí, um pouquinho antes da pandemia, já não fazia sentido, porque daí eu já não tava dando conta da loja mais e tinha que dedicar muito tempo na escola. E foi a hora que eu comecei a perceber o adoecimento. Foi nessa fase que eu comecei a ver médicos, a entender os processos, a entrar no processo de tentativa de novo, né, de ter filho. E a ter que olhar pro corpo. E aí veio o diagnóstico de gastrite, esofagite, duodenite, e eu tava com 3 úlceras. E o médico falou, você sabe o caminho da úlcera. Então, daqui pra frente, você decide se você toca essa vida dessa maneira, ou o que você vai fazer pra melhorar. E foi muito louco, porque daí eu comecei a falar, não, eu quero voltar pra consultório, eu quero cuidar de pessoas, eu vou ter tempo pra me cuidar. Mas não era, naquele momento, uma decisão sair da empresa. Né, eu tinha um bom salário, eu tinha uma estabilidade, então tava certo, mas veio a pandemia. E começaram os cortes, tudo, e eu saí. E eu falei, cara, obrigada a Deus, porque se dependesse de mim, eu não ia fazer. Mas fez. Eu falei, obrigada. E aí vem muito do que a Ana fala, né, porque era uma coisa que eu emanava inconscientemente. Tipo assim, não, eu não posso sair porque meu salário é bom, mas eu queria ter tempo pra poder me dedicar. E aí saí, e aí me joguei nos estudos, fui me especializar na parte gastro, na parte intestinal, e fui me tratar. Então, fiz todo o tratamento, belezinha, e assim foi. E aí eu passei a cuidar de mim, a entender toda a parte de metabolismo, entender que por trás de um desejo grande de emagrecimento, de às vezes um emocional, de uma crise de ansiedade, tem um metabolismo muito machucado. Não adianta. E aí eu aprendi muito a ver essa parte. Então a gente fala, né, questão do cérebro. Gente, o intestino é o segundo cérebro? Não, na minha classificação ele é o primeiro. Porque ele manda todos os sinais pro nosso cérebro. Então, se ele não tá bem, o sinal já tá falho aqui. Então, como que vai tá tudo lindo? Então, lógico, a gente escolhe a cor da bem. Eu escolho estar feliz hoje, pode ser. Mas não necessariamente você está. É fuga também, né? E aí, começou 100% por causa própria. E é muito louco, porque quando você começa de você emana pra fora. E o meu atendimento mudou. Teoricamente, hoje fala-se mais de um atendimento humanizado, de uma coisa mais, né, prioritária para o paciente, mas todo mundo sabe que a gente passa em profissionais, é quase que uma linha de produção. Tipo, é 20 minutos, tá na consulta, sai com tudo prescrito, né? Então, assim, eu tenho cuidado, eu quero conversar com a pessoa, e depende do como você aborda, a pessoa também, ela, né, fica meio arisca. Então, às vezes eu falo pro paciente, o paciente fala, nós estamos aqui, né, matando tempo conversando. Eu falei, não, já notei muita coisa sobre você, inclusive. Você jura, mas não falei nada? Eu falei, falou. Você que acha que não falou? Porque é isso, a gente conta a vida, mas entendendo a vida dela, eu já sei, tipo, muita coisa do que pode entrar e do que não pode. Coisas que são importantes pra rotina dela e coisas que não são. Então, é muito louco. Então, a minha consulta
é média 1 hora e meia. Não é que não dá pra ser menos, dá. E eu falo pro paciente, me avisa, quanto tempo você tem? Ah, você tem 15 minutos? Então tá, o resto a gente faz por WhatsApp depois. E a gente vai administrando, mas é pelo menos 1 hora o tempo de consulta, porque eu preciso de todo esse apanhado do paciente. Logicamente que depois vem acompanhar de exames laboratoriais, porque não sou também mãe de Ná, né? Por mais que eu, através de sinais e sintomas, eu consiga falar, tá com provavelmente deficiência de vitamina B, porque assim, queda de cabelo, estresse, cansaço, fadiga, dificuldade para acordar, ou você tem dificuldade de sono, insônia, que é alteração do ciclo circadiano, ou é deficiência de vitamina de complexo B. O intestino não funciona, tô com fermentação, provavelmente é desbiose. Pode também ser parasita, mas é o exame de sangue que vai me dar esse resultado. Então, dificilmente, de primeira eu suplemento alguém. A gente faz mudanças e vem com o resultado para entrar na parte da suplementação. Mas é muito louco, mas hoje isso faz sentido e eu não consigo ver uma nutrição diferente. Eu confesso que eu me assusto ainda quando eu vejo nutrição com linha de produção. Sabe, tipo, venda de cardápio online? Me passe a sua necessidade que eu te entregue teu cardápio. Gente, isso não faz sentido, porque a gente pega isso de graça no Google. Mas ainda tem, né? Mas não, a faculdade não me preparou pra isso. Foi literalmente os tombos da vida mesmo, viu? Os tapão que a gente vai levando ao longo do tempo. Mas eu confesso que eu sou grata. E eu acho que também as pessoas, ao longo dos anos, elas têm mudado também. Sei lá, a percepção, o aceitar. Tipo, eu vou na nutricionista e se ela ser um atendimento mais humano, se ela quiser entender o processo que eu tô passando, por que eu engordei, por que eu emagreci, por que eu não tô bem, e ela aceitar, né? E acho que todo mundo tá aceitando que a vida, assim, as profissões, todo mundo precisa, é uma comunidade, né? A gente tá ligado, né? Assim, é igual você falou, saiu a questão do psicólogo, mas não vou, mas no fundo também no fundo tá é ligado. total psicologia. Escutar, porque é comportamental, né? Não adianta. E aí a gente percebe que tudo tá ligado, né? Exatas, humanas, biológicas, estamos todos aqui. O tempo todo. E é muito interessante E tem essa isso. questão da essência, né? Que é o que tem nela. Até a gente brincou e falou no CR Conecta, né? Nossa, essa pessoa que fez esse teste vocacional realmente foi muito boa, né? Exato. Porque ela encontrou potências no ser da Donata, né? Características dela, na essência dela, que tinha a ver com o servir dela, com o propósito dela, né? Sim. E é maravilhoso você trazer tudo isso, né? O que eu gosto muito da Du é que ela entrega tudo, né? Ela fala dela, e isso é maravilhoso. Porque essa é a nossa intenção de estar aqui. De mostrar, né, o quanto às vezes a gente fica buscando por uma vida perfeita ou se comparando. A gente falou sobre isso no podcast essa semana, que foi interessante também. E do quanto a nossa vida não existe, né, gente? Não existe vida perfeita. Não existe a família margarina, né, que todo mundo fala. A gente está aqui em constante processo de evolução, constante aprendizado. E que cada um vai encontrar ali o seu lugar, o que a gente precisa aprender quanto ser humano, né? Porque estamos na Terra para aprender. E falar sobre tudo isso, né, Du, é maravilhoso. E trazer essa sua essência. E o quanto cada pessoa que senta ali com você... É único, né? É único. E é bem dentro disso mesmo, Ana. Cada pessoa, ela é única. E a sua vida é única. Ela é sua vida. Por mais que a da blogueira seja maravilhosa... Essa é a sua. Então, eu sempre falo, faça o melhor que você pode por você, né? E é muito gostoso o paciente quando ele entende isso, porque para mim também ficou muito claro, né? A gente brinca com os tombos, que só depende de mim. E é muito fácil eu falar, mas eu não consigo ir na ginástica porque o Bruno não me ajuda. Eu quero ir malhar, mas o Bruno quer dormir. Gente, é legal se ele for comigo? Claro, é o momento que nós, como casal, a gente faz algo juntos. Mas é para mim, não é para ele. É por mim, não é por ele. Então, é algo que a gente tem que entender e a gente acaba sempre jogando muito na questão do outro, né? Eu acho que eu já comentei em algum podcast aqui essa questão da autorresponsabilidade e eu falo que eu quero colocar um quadro no meu consultório com essa palavra e com a definição, porque é uma coisa que eu também percebo que as pessoas hoje em dia têm dificuldade com a autorresponsabilidade. É por você, é pra você que você tá ali. Não é você tá no consultório porque o seu marido mandou, porque sua mãe mandou. Eu pergunto isso aos meus pacientes, tá, mas tá aqui porque você quer? Não, eu quero mudar. Eu falei, então tá, numa escala de 0 a 10, o quanto você tá disposta a fazer a diferença? Não, é 10. Eu falei, então ok. Se for 5, por que é 5 e não chegou em 10? Porque também se ela tiver 5, não adianta eu fazer uma proposta que vai até o 10, eu tenho que ir pro 6.
para chegar no 6 ou migrar para o 7. Então, vai demorar talvez mais o tratamento, mas não significa que não vai ser um tratamento. Então, eu tenho os pacientes que estão dispostos a perder 10 quilos em 3 meses e é possível? É. E eu tenho os pacientes, não, eu tenho 1 ano para perder 10 quilos. Maravilhoso. Mais tranquilo vai ser o tratamento para ela, né? E uma coisa que eu aprendi também muito hoje em dia nos tratamentos, que são personalidades distintas. Então, eu tenho aquele paciente que, se ele for cobrado, vai ser animal. Vai ser um mega resultado, porque ele precisa ser desafiado e vai ter metas. E, ao mesmo tempo, eu tenho aquele paciente que, se for cobrado, espana, não quer mais, não volta. Aí, não, enche muito meu saco, manda mensagem da semana, me irrita. Então, até isso eu precisei aprender, né? Esse perfil de linguagem, porque, de novo, cada pessoa é única, né? Então, existe, logicamente, testes comportamentais. A Ana fizemos também para entender a minha própria personalidade. Inclusive, nesse teste, eu sou oposta a Bruno. Por isso que, às vezes, o meu jeito, às vezes, eu dou uns berros em casa, tipo, ele fica sem falar, ele me dá costa. Porque ele fala, se reagir, vai dar briga. Então, deixa eu ruminar o que você está falando. Justamente por isso, porque o que eu tenho, assim, gritante no meu teste, o dele é baixíssimo. Ao mesmo tempo que ele grita, o meu é baixíssimo. Então, a gente entendeu que a gente também equilibra. Então, se a gente souber ter uma linguagem legal, eu falo, a gente é um furacão junto. Mas, caso contrário, cada um com a sua personalidade e essência. Então, é doido maravilhoso, isso, né? A gente ter esse autoconhecimento, até pra gente entender como a gente pode falar com o outro, porque aí você não vira um combate, né? E aí você saber, poxa, essa forma como eu penso, mas não é a forma como ele pensa. Como que eu tenho que evoluir e ele também evoluir para que isso se una e não vire um combate. Exatamente. E é a questão do autoconhecimento, da comunicação eficaz. E o quanto é maravilhoso a gente se conhecer para viver em paz, né? E assim, é um constante aprendizado. Não é porque agora eu entendi que eu e Bruno somos opostos. Então separa. Não, porque se for igual a mim, piorou então, da morte, né? Tem que ser um assim, para dar equilíbrio. Mas é justamente isso. Agora eu entendi. E como eu consigo conversar com ele. Porque aquela coisa assim, eu sou assim. Mas não é síndrome de Gabriela também, né? Eu nasci assim, eu queria ser assim, não vou mudar. Não, a gente se molda. Depende da necessidade, sem dúvida. Mas assim, é o quanto você quer fazer aquilo dar certo. O quanto você quer fazer aquilo acontecer. E eu falo muito isso no consultório. Então assim, o quanto é importante para você, tudo isso. Até algumas ferramentas a gente utiliza. Desde motivação até entendimento. Porque quando a pessoa entende o porquê real... Que né, às vezes chega assim, preciso emagrecer 10 quilos pra estar linda. Não é pra estar linda, é pra melhorar mesmo o corpo, né? Mas no quesito saúde, metabolismo, né? Sintomas, vamos dizer assim. Faz muito sentido passar o processo. E fica mais gostoso, né? E a gente vem com muito sabotador, né? A gente tem o tempo todo sabotador. Então, quando a gente também entende que isso é um sabotador e que a gente consegue amenizar, né? Também passa a ficar mais leve. Então, eu falo isso para meus pacientes, eu falo, eu quero que o processo seja leve. Não é fácil. É diferente ser leve de ser fácil. Porque a gente precisa se colocar em desafio e sair da zona de conforto para fazer acontecer. Então, só aí já saiu da facilidade. Mas não tem que ser ruim, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que estar tudo bem fazer isso. Tem que fazer parte da sua rotina, né? E você percebeu alguma diferença nas pessoas antes, vamos supor, quando você terminou... começou a atender com agora, que a gente tem as informações tudo no celular. Aí aquela questão da saúde, se as pessoas estão se cuidando mais, estão mais interessadas, né? Porque hoje a internet é barata, o celular é acessível, então as informações estão ali e às vezes a gente fica pesquisando, né? Será que eu tô bem? Será que isso? E aí é aquela questão, vou procurar nutricionista. E aí, você sentiu essa diferença? Total. Eu tenho paciente que chega com o cardápio pronto. Eu passei aqui em você porque, na verdade, eu quero fazer uma avaliação, lógico, eu quero fazer alguns exames, quero fazer uma bioimpedância, mas, na verdade, eu já tenho mais ou menos o cardápio que eu tô seguindo, eu já baixei aqui, eu falei, mas baixou da onde? Não, eu peguei aqui na internet um que eu achei. Aí você vai ver, tipo, é o cardápio das coisas que ele gosta de comer. Não é que tá errado, porque a gente precisa gostar do que tá fazendo, mas, assim, a vida não é só fazer o que gosta, também. Mas e essa praticidade... Tem 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho um paciente com muito mais conhecimento, isso por um lado é maravilhoso, sem dúvida. Eu falo, o diálogo fica mais facilitado, eu consigo dar uma explicação sem ter que entrar num mega nutricionista, por exemplo. É mais didático. Por outro, é muito ruim. Porque, tipo assim, imagina, eu sei que arroz é carboidrato, feijão é carboidrato engorda. Não vou, e ela mandou comer arroz e feijão no cardápio, que absurdo. Não vou comer. Então, às vezes eu entrego uma pessoa e falo, olha...
Tua prescrição está exatamente para tua necessidade metabólica, milimetricamente planejada. Tem arroz e feijão, você pode comer. Então, assim, você tem que comer o que está prescrito aqui. Nada a menos. E de preferência nada a mais, porque senão você vai engordar também. Falei, então, assim, é o que está aqui. Mesmo que você ache que é muito, nesse momento é o que teu corpo precisa. Porque também os pacientes hoje já vêm no consultório com muita restrição. Porque é cultural, né? Para eu perder peso tem que ser sofrido, tem que ser dolorido, tem que ser restritivo. Então, se eu ficar sem comer, eu emagreço. Cara, não. O corpo é muito esperto. Você não emagrece ficar sem comer. Eu brinco com meus pacientes hoje no consultório, eu falo que acho que agora eu entendi uma didática de explicar. Saldo bancário. Aceita desaforo? Não aceita. Ok, você tem dinheiro na conta, você morre de gastar. É nosso corpo. Você tem energia, você morre de gastar. Mas e a hora que o corpo tá sem energia? Ele te dá dor de cabeça, ele te dá desmaio, não te dá? Então, assim, zerou o saldo. Aí você vai lá e fica sem comer. Que força você tem pra fazer as coisas? Quase nenhuma, mas você faz, porque você é tinhoso. Então, tá bom, você começou a entrar no cheque especial, certo? No saldo devedor. Aí você vai lá e tem o quê? Uma crise de fome, de ansiedade, e come tudo o que pode e o que não pode. O que ele faz? Reserva. Você não tá cobrindo o seu cheque especial? Então, não ache que você está emagrecendo. Não, ele vai guardar, porque vai que você mete o louco de novo e você fica sem comer e você vai malhar em jejum e faz 45 horas de jejum intermitente, que seja, você simplesmente entrou no especial de novo. Então, o corpo é tão esperto que, na dúvida, eu reservo. Ah, mas eu já saí de cheque especial. Saiu, mas tá lá com R$2, R$3 saldo positivo. Que você vai continuar reservando, porque ele vai precisar acumular dinheiro de novo. Ele vai precisar acumular energia. Então, você engorda. Então, já faz, gente, quanto mais eu deixo de comer, mais eu engordo. Você engorda, você retém líquido, você incha, porque também você está gerando o quê? Um processo inflamatório. E o que é inflamação? São as nossas células do nosso corpo entrando em processo de morte. O que elas fazem? Elas inflam até estourar. Essa é a morte celular. Então, se ela inchou, você vai inchar. Então, o que é a celulite? Que é uma forma bem prática de explicar. Você não tem uma celulite, parece que 2 dias depois está com um bando de celulite na perna. É processo inflamatório, são células ali que estão, né, em fagocitose, elas estão inflamando, elas estão inchando até entrar em morte e estourar. Então, esse é o processo inflamatório. Ah, mas o nosso corpo, ele desinflama naturalmente. Não, ele tem o poder de fazer um processo de detoxificação natural, que quem faz é o fígado, diariamente. Então, você consegue equilibrar esse processo, desde que você coma direito, faça as coisas direito, pratique uma atividade física para ter uma troca, beba água, durma bem. E hoje em dia a gente faz do contrário. A gente é sedentário, dorme mal, dorme à base de remédio, acorda à base de remédio, não toma água, porque água é sem graça. Bebe coca, bebe café, bebe qualquer coisa, menos a água. E aí, como você quer que o fígado funcione, gente? Fora a parte emocional, né? Que vai toda pro fígado. É o único órgão das emoções. Então, assim, teu fígado tá destruído. Você acha realmente que ele faz detox natural? Ah, mas suco detox não resolve. Claro que não. Não é milagre. Ele vai ajudar porque ele é um pool de nutrientes que a gente consegue colocar numa quantidade pequena. Mas, todo dia, você tomando um perfil de alimento que vai ajudar no processo de detoxificação, você melhora o funcionamento metabólico. Mas nada é milagre, né? Então, por isso que eu falo, quanto mais vocês ficam sem comer, mais vocês engordam. Eu falei, pense bem. Eu falei, come o que o corpo precisa. Que daí ele entendendo que todo dia ele tem, é igual, fala igual, né, um animal de estimação. Ele não come 2 vezes por dia e não tá tudo bem? Exceto os mimados da minha casa, que acham que tem que pedir comida o tempo inteiro. Mas tá tudo bem, estão saciados. O corpo é assim, se você dá o que ele precisa, ele tá saciado. Se você não dá, ele vai sempre pedir mais. E aí sempre a gente vai comer os alimentos mais ricos em gordura, mais rico em caloria, mais rico em açúcar, porque é palatavelmente mais gostoso. Então você fica feliz e estimula o quê? O hormônio de serotonina, dopamina. Mas é uma energia falsa. Você dá um pico glicêmico e uma queda muito grande. Então, você tem que comer de novo. Aí você parece tem que comer de novo. Aí você fala, nossa, gerou ansiedade. Sim. Então, por isso eu falei, é todo um perfil metabólico. Tem que olhar para o corpo, tem que olhar para o nutriente, tem que focar nas escolhas. Pode comer doce? Pode. Todo dia, toda hora? Não. Tem os horários que são legais de você colocar um docinho, que o corpo reconhece de uma forma melhor para metabolizar. Lanche da tarde, tem que ser um sorvete? Você tá 3 horas em jejum, você vai dar um alimento pro teu corpo para as próximas... O sorvete tem o quê? Além de açúcar. E gordura? Se for um sorvete de massa. Nada. Não pode ser uma coisa melhor? E o sorvete não pode ser uma sobremesa? Que talvez o corpo nem precise dessa caloria? Então, tudo são estratégias. Então, assim, não precisa tirar tudo. Mas também não precisa comer tudo. Então, eu sempre falo, coma de tudo. Porém, não tudo. Então, sempre equilíbrio, né? É essa parte. Então, por isso que também a consulta acaba sendo um pouco mais demorada. Tem todo
uma conversa aí, né? Uma explicação, um entendimento do processo. E assim, uma coisa que eu falo muito pro paciente, não existe uma consulta e um cardápio. Existe um tratamento. Então tem essa, eu vim para emagrecer. Mesmo para emagrecer, não é uma estratégia que vai te emagrecer. São um mix de estratégias. Então, eu falo, dificilmente você vai ter uma única consulta com resultado. É um tratamento. E aí, juntas, a gente faz a estratégia de tempo, de espaçamento entre as consultas. E existe uma alta também. Nossa, nutricionista alta, oxi, se dou. E fico feliz da vida quando eu dou, porque é sinal de que o paciente chegou no resultado, né? De que fizemos um bom trabalho juntos. E tem aquele paciente que no meio do caminho para? Tem. Infelizmente tem. Mas aí, eu entendi também que não sou eu só o problema. Às vezes é ele que não está preparado para o processo, às vezes é ele que não está disposto realmente a mudar. E eu respeito, a gente conversa, respeito. E às vezes 6 meses volta. Tipo assim, ai não dá certo, vai, preciso, mas me dê a mão. Então eu tenho pacientes que eu acompanho a cada 15 dias, pacientes a cada 21 e pacientes a cada 2 meses. Aí vem aquela parte da linguagem, tudo depende da personalidade, do perfil do paciente. Os que precisam ser cobrados, o tempo é mais curto. Os que não precisam, porque eles são disciplinados, eles têm metas e se forem cobrados eles espanam, é a cada 2 meses, muitas vezes. Então é muito doido, mas é muito gostoso e muito individual, quer ou não também, né? Não existe um protocolo. Gente, tá uma delícia. É muito gostoso porque a gente sempre aprende, né? Essa conversa é sempre assim um aprendizado pra gente. Mas tá chegando no nosso horário. Então, só agradecer, Dô, agradecer por você ter vindo do outro lado hoje, né? E nos mostrado muito sobre tudo isso da nutrição, da gastronomia. E dizer que a gente tá sempre aqui juntas e que a gente vai estar trazendo insights o tempo todo para todo mundo. Nem falha, é muito gostoso. Eu agradeço, né? Estar aqui do outro lado é sempre muito legal. Mas, confesso que já bate uma ansiedade. Parece que tá aqui fazendo as perguntas é mais gostoso. Mas é sempre muito bom, porque pra gente é sempre uma conversa também, né? Então, agradeço e estou à disposição sempre, né? Muito obrigada, viu? Pelas respostas, né? Muito bom. Sim. A gente conversa aqui e aí vai pensando, né? Vai trazendo pra gente. Vai trazendo pra gente, assim. Dá vontade de perguntar mais, né? Mas a gente, como a gente falou, sempre um programa gravado, a gente vai conversar sobre alguma coisa, entrevistar uma ou outra, né? E é isso. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.